Gente, olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pautou para hoje a medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial até dezembro, incluindo nela o pagamento do 13º do Bolsa Família em 2020. A ação é uma reação à acusação feita ontem em live pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado. O chefe do executivo disse que Maia foi o responsável por travar a análise da MP que tratava do pagamento do 13º do Bolsa Família em 2020. Como não há fonte de financiamento definida para o projeto, o governo quer retirar o tema da pauta e diz que não há acordo com partidos para votar a MP. A preocupação da equipe econômica de Paulo Guedes é que a votação da MP abra brecha para uma eventual prorrogação do auxílio emergencial em 2021. E o governo terá de colocar a cara para dizer que não pode votar, trazendo desgaste político ao presidente Bolsonaro. Além disso, o Palácio do Planalto vê a atitude de Maia como um aceno à oposição para consolidar o apoio de partidos de esquerda ao seu candidato a presidente da Câmara. E aí, Adriles, auxílio emergencial 2021, teremos, não teremos, devemos ter, não devemos ter? A gente pode ter desde que seja explicado de onde vem esse dinheiro. A gente está endividado até o pescoço. Há um sério risco de crime de responsabilidade fiscal da parte do governo. Eu acho que o Rodrigo Maia sabe disso. E o Rodrigo Maia segue a sua sanha, a sua epopeia de ressentimento em relação ao triste fato dele não ter conseguido perpetrar o golpe que o deixaria permanecente na reeleição ilegal, inconstitucional, à presidência do cargo. Até ontem o Rodrigo Maia, é bom lembrar, tentava se aproximar do Guedes, tentava se reaproximar do governo. No dia seguinte ao golpe frustrado, ele se transformou num ferrenho opositor, né? Que fala mal do governo, fala mal da atuação do Ministério da Saúde, que fala mal ostensivamente da falta de reformas, que ele, Rodrigo Maia, ajudou também a ser leniente. É importante lembrar essas coisas. O Maia falou explicitamente que esse ano não daria para fazer nada a não ser salvar vidas em nome da medida profilática não cientificamente comprovada de isolamento. As vidas não foram salvas, o isolamento não foi comprovado como eficiente e as reformas que ele, Rodrigo Maia, também poderia ter ajudado a aprovar, reforma administrativa, reforma tributária, pautas como a prisão em segunda instância, foram todas engavetadas em nome dessa leniência do Congresso também. O governo fez tudo para acabar com o isolamento, mas não deu certo. Agora, é uma contradição extrema, né, do Rodrigo Maia, que coloca para si a virtude de ter ajudado a fazer a reforma da Previdência, chorou na época, ele fazer populismo fiscal com dinheiro público. Ele sabe que as contas não vão se sustentar. Ou seja, que o governo está completamente endividado, que o Estado, a longo prazo endividado, provoca recessão, desemprego, falta de mercado de trabalho, falta de crescimento econômico. E aí ele impele o governo a dar um dinheiro que ele, Rodrigo Maia, sabe que não tem. Ou seja, além de tudo, ele faz esse tipo de populismo fiscal contra a reforma da Previdência, contra a austeridade fiscal que ele próprio, Rodrigo Maia, apoiava, em nome de uma politicagem. O Rodrigo Maia, quando sai da presidência, vai voltar para o limbo. Para não voltar para o limbo, ele quer exatamente o apoio da esquerda, que também agora se alinha, parece, por motivos escusos, que não é o caso de discutir aqui, que se alinha também à eleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara. Ou seja, o Arthur Maia faz populismo fiscal com dinheiro minguado que o Estado não tem para pagar algo que não pode ser resolvido, que poderia até ajudar o Bolsonaro a alargar a sua popularidade, porque todo mundo sabe que a sua popularidade foi alargada pelo dinheiro, pelo maná, né, dos R$600 que ele deu à população na época da pandemia, e o Rodrigo Maia agora quer empurrar o país para um endividamento que pode ser fatal a longo prazo. Fala, Diogo. Olha, eu vejo essa briga do Maia com o Bolsonaro dentro do contexto da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, né? O Bolsonaro tem um candidato, Rodrigo Maia deve indicar um sucessor, alguém para concorrer, para sucedê-lo. O que aconteceu foi o Bolsonaro fazendo uma declaração populista ali, tentando jogar nas costas do Maia a culpa pelo fim do 13º do Bolsa Família, algo que ele prometeu que seria permanente. Maia dobrou a aposta, ameaçou colocar essa MP em votação. A última informação que eu vi é que ele tinha retirado essa pauta da votação
Mas serviu como recado, né? Ele diz, vou colocar uma votação que trata disso para obrigar, inclusive, os integrantes do governo, da equipe econômica, do Paulo Guedes e outros, a reconhecer nos bastidores de que Bolsonaro tinha feito uma declaração inverídica, de que não era verdade, que isso estava nas costas do Congresso. E não só passou o recado, como passou duplamente o recado, porque antes ele chamou o presidente de mentiroso, como já foi dito. A minha impressão é que o Maia está demonstrando força, tentando demonstrar força para anunciar o seu candidato, que vai sucedê-lo, que poderá sucedê-lo na presidência da Câmara, mas o contexto não é um dos melhores para ele, né? Hoje teve essa notícia de que ele e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, estão brigados desde o dia em que o STF votou contra a possibilidade de reeleição para os dois. Alcolumbre e parte do DEM, o partido dos dois, acredita que Maia teve uma condução ruim nesse processo, que acabou atrapalhando o Alcolumbre, que teoricamente teria mais chances de conseguir esse direito. E Maia fica nessa situação difícil e provavelmente ali tentando atrair mais uma vez os votos da esquerda para o candidato que ele vier a indicar. Thaís Oyama. Paulo, eu acho que dessa história aí nenhum dos lados sai bem, muito pelo contrário, né? Então, vamos lá, veja bem, o presidente da República diz numa live que os beneficiários do Bolsa Família não vão ter o 13º, não vão receber o 13º do Bolsa Família por culpa do presidente da Câmara, que deixou uma medida provisória caducar. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Ou, vamos lá, talvez tenha sido um engano, de qualquer maneira isso não é verdade, né? E tanto não é verdade que no dia seguinte ao pronunciamento do presidente nessa live, ou seja, hoje, vieram a público o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que, não, veja bem, na verdade, o presidente da Câmara tem razão. Fomos nós, aqui do governo, que disseram que não havia dinheiro, não havia previsão para essa despesa, e, portanto, foi a gente que pediu para a base do governo trabalhar para não votar essa medida provisória que o presidente Bolsonaro disse que caducou por culpa do presidente da Câmara. Então, foi um vexame para o presidente, ele teve que ser desmentido pelos próprios auxiliares que tomaram essa iniciativa justamente para tentar remendar o estrago que o presidente Bolsonaro havia feito ao dizer isso, que é uma inverdade sabida. Bom, aí da parte do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, aí ele vai lá, eu até entendo que ele tenha ficado indignado, chamou o presidente de mentiroso e tal. Mas o que eu acho um absurdo, Paulo, é ele se achar no direito de retaliar uma calúnia que foi pessoal, retaliar com dinheiro público. Porque o que ele está dizendo? Está dizendo, o presidente me falou que a culpa é minha, então tá, presidente. Então eu vou colocar em votação, vou colocar em votação uma pauta que o senhor não quer, que é essa da prorrogação do auxílio emergencial e que também incluiria aí, de última hora, o pagamento desse 13º para o pessoal do Bolsa Família. Então, veja bem o absurdo, Paulo. Se o presidente da Câmara julgasse que a extensão, a prorrogação do auxílio emergencial era uma necessidade vital para o país e para os informais, para as pessoas que estão sem nada agora, com a iminência do fim do pagamento do auxílio emergencial de R$300, se ele achasse que isso era importante, por que ele não colocou isso antes? Então, ficou muito claro, e ele insinuou isso na entrevista, que era, sim, uma retaliação. Agora, vai fazer retaliação com dinheiro público e vai fazer colocar em votação uma pauta tão fundamental como essa, tão cheia de controvérsias, porque o Rodrigo Maia sabe que isso seria, do ponto de vista econômico, uma bomba fiscal. Ele tem essa noção, ele tem essa dimensão. Então, ao fazer isso, ele julga que ele pode responder a uma acusação caluniosa, difamatória, vamos lá, do presidente Bolsonaro, a pessoa dele, Rodrigo Maia, com uma MP dessa dimensão. É um absurdo, eu acho que o presidente da Câmara se sai muito mal nessa, tão mal quanto o presidente Bolsonaro, e ainda ele vai carregar essa suspeita de, como lembrou o Diogo, de ter feito essa... Ele até parece que já retirou essa ideia de colocar em votação a prorrogação do auxílio emergencial. Mas ele levanta com isso a suspeita de que ele aventou colocar essa pauta agora em votação
para fazer um aceno à esquerda, de quem ele depende muito para tentar eleger o sucessor dele na presidência da Câmara. E talvez, por coincidência, o PT, ou seja, a esquerda, ou a maior bancada de esquerda do Congresso, acaba de anunciar o apoio à candidatura que for indicada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Pode ter sido uma coincidência, pode não ter sido uma coincidência, mas o fato é que o Rodrigo Maia podia ter dormido sem essa. Exatamente. Eu estou vendo que o Diogo e o Adriles estão pedindo aqui a palavra. Eu só queria fazer um complemento nessa fala da Thaís Oyama, porque realmente há poucos minutos aqui o PT, o PCdoB, o PSB e o PDT decidiram apoiar o candidato de Rodrigo Maia. Eu vou pedir a ajuda dos nossos comentaristas na calculadora aqui, porque eu estou sem, porque ontem, quando nós estávamos discutindo essa questão da eleição da presidência da Câmara, nós tínhamos 193 votos para o Arthur Lira contra 158 para o Rodrigo Maia. E a esquerda representando aí 132 votos de deputados. Então, com esse anúncio, nós estamos falando aqui de PT, temos 54 deputados. PSB, temos 31 deputados. Do B temos 9 deputados e PDT temos 28 deputados. 111. 111. Então estamos falando aí de uma ampla maioria e uma virada, né, gente? Caso todos os partidos de esquerda se aglutinem em torno... enfim. Claro. Obviamente que é uma orientação PT, partidária, né? A gente não sabe ainda. Claro. Mas Adriles em seguida, Diogo Schelp. Não, o que a gente está percebendo, se a estratégia de Maia der certo, é que é uma estratégia em nome de um tipo de imposição de dinheiro público gasto, endividando mais o Estado, empurrando o Estado para um desajuste fiscal desastroso. O Maia entende de economia, ele está fazendo um cálculo mefistofélico contra a sua grande bandeira de austeridade fiscal que foi encampada na reforma da Previdência, que ele sozinho não fez, que foi encampada pelo próprio povo, que foi às ruas pedir exatamente por uma reforma da Previdência, num dado momento de maturidade inigualável na história de nossa República, e que o Maia agora coloca tudo na sua sanha, volto a dizer, de ressentimento contra o Alcolumbre, contra o STF, contra o governo que impediu que ele desse o golpe de permanecer na presidência da Câmara. E para fazer exatamente essa sanha de ressentimento, sanha de vingança, de se colocar no poder, de eleger um próximo presidente da Câmara, ele não pensa duas vezes em jogar o governo, o Estado e as pessoas que são cidadãos do Estado em maus lençóis a longo e médio prazo, fazendo com que as contas públicas explodam. Aí é por essas coisas, por esse tipo de oportunismo, que você avalia o caráter de um político oportunista. Muito bem, Diogo, e os mais cotados do grupo do Rodrigo Maia são os deputados Aguinaldo Ribeiro e o Baleia Rossi. Eu queria acrescentar uma informação ali que corrobora o que a Thaís falou, né, sobre essa tentativa do Maia, né, que pelo visto deu certo, de fazer um agrado ali ao PT e à esquerda, né? Ele se apresentou claramente como oposição do Bolsonaro, né, hoje, né, nas falas que ele fez, usando inclusive termos que a esquerda gosta muito de usar ao se referir aos apoiadores de Bolsonaro. O Maia usou a expressão bolsominions, né, para falar dos apoiadores de Bolsonaro, e também disse o seguinte, que ele continuará sendo um leal adversário do presidente da República. Acho que isso explica bastante o que aconteceu hoje e essa articulação toda. Mais alguém? Posso fazer Thaís? Por favor, para a gente encerrar e ir para o intervalo comercial, Thaís, vai lá. Tá, você fez as contas já ou não ainda, Paulo? Já virou? Já virou, sim. 193 a 158. Deu quanto? Não, virou porque aí você soma agora 158 aos 111 da esquerda, nós teremos 269 deputados contra 193 do Arthur Lira. Só que aí o que acontece, Thaís? Nós temos aqui alguns que vão estar fora dessa disputa. Por exemplo, o PSOL, muito dificilmente vai apoiar um dos dois, né? Partido Novo, que tem 8 deputados, deve lançar candidato. Podemos tem 10 deputados, eu não sei se manifestou ainda, acredito que já tenha se manifestado, né? Ou não, ainda não se manifestou, Podemos. Ainda não, está como indeciso aqui. Enfim,
Mas é acirradíssima a disputa. Mas já deu. Por aí, uma larga, conseguiu a maioria, né? Uma larga vantagem. São 513, 269, já passou Sim. da metade. O que vai acontecer agora é que o Arthur Lira vai intensificar a estratégia dele, que era atacar individualmente os parlamentares, né? Que é tentar conseguir o apoio individual dos parlamentares, dos deputados, e não o apoio dos partidos. É essa tática que ele vem aplicando. E mais que isso, né, Paulo? Esse negócio aí vai ser caro para a gente, porque o governo Bolsonaro já estava muito disposto a jogar pesadíssimo para seduzir parlamentares, incluindo com oferta de 2 ministérios, pelo menos, o Ministério do Turismo e o Ministério da Cidadania, que é hoje ocupado pelo quase ex-ministro Onyx Lorenzoni. Esses 2 ministérios já estavam aí na mesa de negociações e agora, por certo, outros ministérios virão, porque o governo vai ficar assistindo calado a essa vantagem do Rodrigo Maia. Ele vai jogar mais pesado, vai botar mais ministérios na roda e sabe Deus mais o quê. O fato é que quem vai pagar essa conta dessa vantagem somos nós. E há muitas divisões nas legendas. Se tem uma coisa, né, Thaís? O voto é secreto.